irmãos, a paz do Senhor Jesus. Queremos louvar a Deus essa oportunidade maravilhosa, é honroso este convite, é de Deus esta vinda. Querido pastor Ailton, pastor presidente, muito obrigado. Minha mãe Judite, glória a Deus. Pastor Sérgio Correia, irmã Josi e toda a igreja aqui no setor 11, Abreu e Lima. Não tenha medo de nada, vai dar tudo certo. Se isso não for amor, o oceano secou. As andorinhas não voam mais. Levanta a mão para dizer se isso não for amor, amor, o céu não isso não for amor, 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 o céu não é real, tudo perde o valor, se isto não for
sua mão, engrandecer a esse amor, bendizer a este amor, exaltar a este amor que te cobre, este amor que te blinda, este amor que cuida de você na ida, que cuida de você na volta. Ele está contigo na ida, Ele está contigo na volta, está contigo na subida, está contigo na descida. Ele está contigo na entrada, está contigo na saída. Se isso não for amor, amor, amor. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu convido a amada igreja de pé para nós lermos a leitura oficial. Onde está inserido o tema do congresso, que é Mulheres Cristãs Vivendo Milagres. Amém? O Salmo 77. O pastor nos informou que o Salmo 77 Salmo 77, vamos ler, meus irmãos, do versículo 11 em diante. O tema está no versículo 14. Versículo 11 diz: Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notório a tua força entre os povos. Amém, meus irmãos? O tema está no versículo 14. Vamos repetir? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notório a tua força entre os povos. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vamos orar ao Senhor nosso Deus, rogar que Ele permaneça entre nós e que tudo esteja sendo feito dentro da direção e da unção dEle. Amém? Sem Ele nós não podemos fazer nada, mas estamos aqui confiantes de que Ele continuará conosco e que o seu Espírito Santo, durante esses 3 dias, operará grandes maravilhas. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar ao Senhor. O pastor Sérgio, por certo, tem algum pedido? Permissão do pastor, irmãos, queremos pedir oração pela família, o presbítero aqui de Arthur Guion, o presbítero Maurício Santana. O pai dele dormiu no Senhor na manhã deste dia, será sepultado amanhã de manhã, aqui no cemitério Morada da Paz. Então vamos orar a Deus confortar o coração da família, amém? O pastor está dando oportunidade ao evangelista Joab Lourenço para estar orando ao Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Como orienta o nosso pastor Ailton, pastor presidente da igreja, vamos estar orando neste momento. Glorioso Deus, Pai que estás nos céus, aqui estamos te louvando e te agradecendo, ó Pai, pois nesta noite, Senhor, dá-se início a mais um congresso de mulheres aqui no setor 11, e tudo está pronto para a glória do teu santo nome, Senhor. Agradecemos, ó Deus, pela vida do nosso pastor presidente que conosco está, a irmã Judite, sua esposa,
para a alegria de todos, setor 11. Senhor, estamos jubilosos, glorificando o teu nome. Continua abençoando, ó Pai, o teu servo, dando força, graça, saúde, para a glória do teu santo nome, ó Deus. Também apresentamos o pastor Sérgio Correia, nosso pastor setorial, a irmã Josi. Senhor, continua ajudando, dando força, graça, saúde, para louvor do teu nome. Apresentamos a família do teu servo, Senhor, que foi pedido oração, pois, ó Deus eterno, assim o seu pai dormiu e precisa do consolo, Senhor. Chega junto àquela família, Pai. Glorificamos a Ti em tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. O pastor autoriza os irmãos a tomarem seus assentos e convida os diáconos para pegar as salvas, para fazer o trabalho de recolhimento de dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor. E convida o cantor Davi para estar louvando mais uma vez, amém? Enquanto Davi estiver louvando, nós vamos estar adorando o Senhor com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor. O nosso culto tem que ser completo, o culto tem começo, meio e reformas. Ontem foi batida a laje, a última laje aqui acima do púlpito, para começar os do tanque batismal, aqui atrás do púlpito, para começar os acabamentos, e cremos que até o final do ano será feito um batismo aqui neste tanque, em nome de Jesus, amém, irmãos? Então, o pastor convida Davi a se aproximar, amém? Curvemos as nossas cabeças e vamos estar adorando ao Senhor em oração. Justo e eterno Deus, Pai, querido Pai Santo, mais uma vez louvamos a Ti, Senhor, poder falar contigo neste dia, nesse momento apresentando a Tua igreja, que vai Te adorar, Senhor, com dízimos e ofertas para a manutenção da Tua casa. Veja aquele que está trabalhando, ó Pai, veja o que está desempregado, abre porta de emprego, veja aquele, ó Pai, que não está ofertando nem dizimando, Senhor, também dá desprendimento aos teus filhos, estenda tuas mãos santas e aumenta condições, Senhor, continua dando crescimento, ó Pai, assim nós te pedimos, apresentamos os teus filhos também, que irão fazer o trabalho de recolhimento de dízimos e ofertas, unge as suas mãos, em nome de Jesus, amém. Esse culto tá bom para dar glória. Eu estava em Minas semana passada e uma pessoa me perguntou: irmão Davi, o que é felicidade? E eu respondi: felicidade é ter Cristo ao meu lado e por Ele ser guardado, e meu nome escrito no céu. Meu nome está escrito nas mãos de meu Jesus, quando morreu ali na cruz. E assim muito feliz sou eu. Ouvi, felicidade é possuir o meu Jesus, sempre andar em sua luz, até o dia em que Cristo voltar. Felicidade é ser lavado no sangue
andar em sua luz, até o dia em que Cristo voltar. Felicidade é possuir e sempre andar em sua luz, até o dia em que Cristo voltar. Cristo voltar. Felicidade é ser lavado no sangue de Jesus, sempre andar em sua luz, até o dia. Quantos aguardam esse dia em que Cristo voltar? Ele vai voltar. Aleluia. Grande coral. Aleluia. Eu não sei se é porque eu sou animado demais, mas eu estou sentindo uma presença tão gloriosa aqui. Aleluia. A Bíblia diz que só dá glória a uma alma agradecida. É o hino de minha mãe Judite. Bate, bate, bate coração, bate, não para de bater. Bate, bate, bate coração, porque preciso tanto de você. Bate coração, companheiro, ainda não é hora de parar. Veja que a estrada é muito longa, juntos temos muitas almas pra ganhar. Veja que a estrada é muito longa, juntos temos muitas almas pra ganhar. Coração, você precisa se animar, senão chegou a hora de parar. Espera que Deus quer falar contigo. Coração, você não pode escolher, sozinho nada faço sem você. Companheiro, o meu Cristo veio visitar você. Abre bem a porta nesta hora e deixa o Senhor te socorrer. A presença deste mal pra ele é nada, deixa a morte de ti mesmo repreender. A vitória vem da nossa obediência, faça de tudo que ele te manda fazer. A vitória vem da nossa obediência, faça de tudo que ele te manda fazer. Coração amigo, você precisa se reanimar, senão chegou a hora de parar. Desperta que Deus quer falar. Ele quer falar contigo. Coração amigo, milhões estão orando por você.
desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço. Igreja é Abreu e Lima, vocês não estão só. Obreiros, vocês não estão só. Pastor Sérgio, o Senhor não está só. Irmã Judite, a Ciana não está só. Pastor Ailton, vocês não estão só. Grande coral de mulheres, vocês não estão só. Tem um Deus forte ao teu lado, te livrando, te guiando, te amparando, te livrando da potestade do mal, te livrando da terra, te livrando do ar. Ele está te livrando. Sai deste congresso esta noite jubilando, porque você não está só, você não está só. Sozinho nada faço sem você, coração amigo. Coração amigo, você precisa se reanimar. Se não chegou a hora de parar, desperta que Deus quer falar contigo. Coração amigo, crianças estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Amém. Sem Ele nós não somos nada, somos dependentes dEle. Amém, amados? É por isso que estamos aqui, por causa dEle. A misericórdia dEle nos fez acordar de manhã. Aleluia. Nos deu força. Ah, se não fosse a mão grande dEle. Aleluia. É um Deus de maravilha, um Deus que faz maravilha, não é? É o tema deste congresso. Então, olha, se você saiu de casa pedindo, tenha certeza, você vai sair daqui, olha, com as mãos cheias da parte do Senhor. Amém? Nosso pastor está dando oportunidade, a nossa mãe, irmã Judite, para deixar aqui também uma palavra da parte do Senhor aqui, para toda a igreja e principalmente para as mulheres. Onde estão as guerreiras de Jeová aqui? Não me deixe esquecer, Senhor, de tudo que eu já vivi. Se não fosse a tua mão, eu nem estaria aqui. É verdade. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém. Se não fosse a mão de Deus, não estaríamos aqui. Amém? É uma alegria, um prazer estarmos aqui na abertura de quanto, Josi? 13º Congresso de Mulheres aqui no setor 11. Parabéns ao pastor Sérgio, a nossa querida irmã Josi, toda a coordenação, o grande coral, que cada ano o trem aumenta. Aleluia. E o Senhor faz crescer a sua obra. A gente louva a Deus porque Deus nos trouxe esta noite, na noite da abertura, um tema muito lindo, mulher cristã. Parece que não tem milagres. Mulheres cristãs, o milagre vai acontecer. Tenho certeza que estes 3 dias serão dias abençoados, serão dias de milagres. O tema que vocês escolheram é preciso, porque estamos vivendo em um tempo de incredulidade. As pessoas às vezes não querem crer que Deus pode, mas Deus é grande. Ele é o Deus que opera maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga amém. E eu quero só ler um verso. O tema está num capítulo 77, no Salmos 77, o verso 14, mas eu quero ler uma história de milagre nesta noite. Mateus capítulo 15,
E o verso 28, respondeu: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo conforme tu, Araçoiaba, tu, Palmares, tu, Abreu e Lima, tu, Galeria, seja feito contigo como tu desejas. O Deus que faz milagres, Ele fará. Você veio aqui atrás de um milagre, o milagre que você precisa, Ele tem. A cananeia foi atrás do milagre, foi atrás de um milagre. O problema ficou em casa, mas ela correu para quem podia solucionar. Jesus de Nazaré, o Filho lindo de Deus. Foi testada, foi provada, mas em todas as provas ela passou. Quero lhe dizer nesta noite, você está sendo provada, mas vai ser aprovada. Despede em paz, está gritando muito. Aí o Senhor disse: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vez dela reprochar, ela disse: tenha misericórdia de mim. Ele disse: eu não vou tirar o pão da boca dos filhos e deitar os cachorrinhos. A fé que leva a um milagre é a fé criativa. Naquela ocasião, em seguida, a mulher criou o cenário para o milagre acontecer. Ela via os cachorrinhos debaixo da mesa, os judeus comendo, lambuzando a boca, limpando com pão e jogando debaixo, os cachorrinhos felizes e comendo. Em seguida ela disse: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem do que sobra das migalhas. Jesus não dá migalha a ninguém. Ele prova a fé, mas faz milagres. Eu acho que Jesus cruzou os braços e disse: ó mulher, que fé grande é essa? Vai em paz e seja feito contigo como tu. Como é que você deseja? A coisa já está sendo arrumada. Vai em paz, mulher. Seja feito para contigo como tu desejas. Amém. Milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz milagres. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, ha chegado o momento da palavra e está conosco aqui o evangelista Alessandro Barreto. Com isso, ele trará a mensagem nesta noite. Amém? A igreja continue orando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor Deus nesta noite. Quero engrandecer e glorificar o nome do Deus Trino, louvar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agradecendo ao nosso bom Deus por esta tão rica oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui nesta noite para juntos com a igreja glorificarmos e exaltarmos o seu santo e bendito nome. Glória, pois, ao nome do Senhor para sempre. Quero também, meus irmãos, agradecer a honrosa escala do nosso muito digno pastor presidente, nosso pai
espiritual. Ele tem nos concedido esta oportunidade de aqui estar com vocês. E eu quero publicamente aproveitar e agradecer ao nosso nobre pastor, presidente, desde o ano de 2019, que nós temos atendido essas escalas do nosso pastor. Para mim é uma honra muito grande. Não tinha tido essa oportunidade pública, então quero agradecer. Durante esses 7 anos tem sido de bênção para nós viajarmos esse estado, atendendo a escala do nosso benfazejo pastor. Agradecer a Deus pela vida da nossa irmã Judite, não é? Deus abençoe, nos trouxe uma palavra maravilhosa. Louvar a Deus pela vida do pastor Sérgio Correia. Também é uma alegria sempre estar aqui, juntamente com a sua esposa, irmã Josi. Parabenizá-los também por esta tão grande festa. Louvar a Deus pela vida dos obreiros que aqui estão, ministros e presbíteros, muitos dos quais nós conhecemos há alguns anos e que temos um carinho muito grande. Louvar a Deus por ver as irmãs de Palmares, as irmãs de Araçoiaba, onde também já tivemos a oportunidade de passar por lá. Justificando aqui a ausência da minha esposa é a minha companheira fiel, há 27 anos que nós estamos casados e desde que fui separado, no primeiro mês já de casado, como auxiliar local, que ela tem me acompanhado. Eu acho que ela é a mulher que já ouviu mensagens repetidas de que qualquer outra pessoa nessa face da terra. E sempre ela está comigo. Mas hoje, já justifiquei ao nosso pai, ela está ali no Templo Central, daqui a alguns dias chegará o aniversário das crianças, e já faz 3 anos que ela ajuda ali, ensaiando com aquelas crianças o jogral. Por isso ela não está presente. Eu disse a ela, vou pela metade. Você vai ficar e eu vou sentir muito sua falta. Mas nos dividimos, ela ficou e eu vim fazer a obra. Orei por mim, meus irmãos, para que o Senhor me ajude e me dê condições de trazer uma palavra nesta noite. O tema, como já foi lido pelo nosso pastor presidente, está em Salmos 77, 14, que tem como texto escolhido a Nova Versão Internacional, que diz: Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. Vou pedir aqui a permissão do nosso pastor presidente para me distanciar um pouco desse texto e convidar toda a igreja, por gentileza, a abrir no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 10 ao versículo de número 13. Nos diz assim a palavra do Senhor. Capítulo de número 13 de Lucas, capítulo 13, versículo 10. E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher, que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia, de modo algum, endireitar-se. E, vendo a Jesus, chamou-a a si, e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Quantos podem dizer amém? Meus queridos irmãos, introdutoriamente podemos dizer de que o escritor e médico Lucas é o único escritor a narrar este milagre na Bíblia Sagrada. Em seu evangelho, no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, nós encontramos cerca de 20 milagres. E este é um milagre único deste evangelho. Entre os evangelhos, o livro de Lucas, como eu já disse, narra esta história desta mulher que precisava de um milagre, e ele se destaca porque, como médico, provavelmente ele entendeu a gravidade daquela enfermidade. Por ser médico, ele escreve esta passagem e nos relata detalhes do que aconteceu com aquela mulher. Eu diria, meus irmãos, de que há um paralelo entre o tema que foi escolhido e a passagem que lemos nesta noite do Evangelho de Lucas, capítulo 13. Quando todos enxergavam apenas uma mulher encurvada, Jesus enxergou ali um milagre
que ficaria de pé. Quando vamos definir a palavra milagre, acredito que antes de analisarmos o milagre propriamente dito por Jesus na vida desta mulher, é importante compreendermos o significado bíblico do que é um milagre. Segundo alguns historiadores, milagre é uma intervenção soberana de Deus sobre as leis naturais, realizando algo que é sobrenatural, extraordinário ou impossível aos recursos humanos. Em outras palavras, milagre é a manifestação do poder divino que opera acima da ordem natural criada pelo próprio Deus. Certo autor definiu o milagre dizendo que o milagre é como uma interferência de Deus na natureza realizada por um poder sobrenatural vindo dele próprio. Os milagres, eles confrontam pelo menos 4 falsas teorias. A primeira teoria que um milagre confronta é a teoria do ateísmo, pois o ateísmo afirma que Deus não existe. Logo, se Deus não existe, não pode haver milagres. Só que nós temos experiências, a história da igreja tem mostrado de que o Deus que começou a realizar milagres no início da criação, até hoje, Ele continua realizando milagres. O milagre também vem de confronto ao agnosticismo, que admite a possibilidade de uma existência de Deus, mas não admite a interferência de Deus em sua criação. A comprovação dos milagres destrói o argumento agnóstico. E poderíamos citar um outro argumento que cai por terra em relação ao que é um milagre, que é o argumento cessacionista, que ensina que os dons sobrenaturais e os milagres ficaram restritos para o primeiro século. E quando nós olhamos para a história da igreja, nós vamos ver tantos milagres acontecendo, então podemos dizer de que o milagre desconstrói pelo menos essas 3 perspectivas. Mas a grande pergunta, antes de entrarmos no texto propriamente dito, a grande pergunta que nos vem é: por que então Deus realiza milagres? Eu diria que os milagres nunca são simples demonstração de poder, mas cada milagre realizado é a comprovação de uma interferência divina no curso natural. E eu diria que o que se justifica haver a realização de milagres são algumas coisas. Primeiro, o milagre acontece para revelar o poder e a soberania de Deus. Lucas 1:37, o anjo aparece para Maria, diz que ela ficaria grávida, e ela diz: como será isso, se eu não conheço homem, se eu não estou casada? E o anjo olha para Maria e diz: para Deus nada é impossível. Os milagres existem para suprir as necessidades humanas. O segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo do 1 ao 7, nós vamos ver ali a multiplicação daquela necessidade humana que havia daquela mulher com seus filhos, e através do profeta Deus multiplica ali o azeite, e a botija vai ficar cheia, e o propósito de Deus vai ser realizado. Eu diria, em terceiro lugar, que os milagres, eles existem para resolver situações humanamente impossíveis. Gênesis capítulo 21, versículo do 1 ao 2 em diante, o Senhor visita a casa de Abraão, já velho, com quase 100 anos, e o Senhor diz a Abraão: Abraão, olha, daqui a 1 ano, daqui ao tempo de uma gestação, tu estarás com teu filho no braço. Sabe o que é isso? É um milagre sendo realizado para mostrar de que Deus resolve situações impossíveis. O milagre acontece também para manifestar o amor e a misericórdia de Deus. Isso está no Salmos 116, versículo 5. Eu diria ainda, para terminar este ponto, de que o milagre ou os milagres existem para conduzir pessoas à fé. Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que foram curadas e depois disso serviram ao Senhor. E eu terminaria dizendo que os milagres existem para que o nome do Senhor seja glorificado. João 9, verso 1 ao 3, Jesus está ali, cura aquele homem cego, e os seus discípulos lhe perguntam: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse assim? E o Senhor Jesus olha para os seus discípulos e diz: nem ele nem seus pais, mas ele nasceu assim para que
o nome do Senhor fosse glorificado. Olhando agora para o contexto do texto que lemos, nós temos aqui o contexto de uma sinagoga que é visitada por Jesus. Lembrando que esse termo sinagoga vem da expressão sinagogue, que significa assembleia ou reunião, que era justamente o lugar de culto da religião judaica, como sendo uma extensão do templo, já que no século 6, Nabucodonosor destruiu o templo e os judeus não tinham onde se congregar. A maioria das sinagogas tinham lugares distintos para homens, mulheres, autoridades, estrangeiros e crianças. E essas sinagogas surgem no período do cativeiro babilônico, por volta ali do tempo de Esdras, Neemias e Zorobabel, onde o povo não tinha onde cultuar, e foi liberado o culto, a reunião de estudo da Torá nas casas. E daí surge esse nome sinagogue ou reunião, onde pelo menos 10 famílias se reuniam para, à volta da mesa, meditarem na Torá, na palavra de Deus. É aí onde surge a existência dessas sinagogas, que se transcorrem até chegar o tempo de Jesus, e vai ser um lugar muito visitado pelo nosso mestre. Eu diria que o lugar onde Deus ele realiza milagres nunca é tão importante quanto a presença daquele que é o realizador dos milagres. Jesus realizou milagres andando pelas ruas. Jesus realizou milagres na beira do rio, na praia. Jesus realizou milagres no meio da feira, mas Jesus realizou milagres também dentro da sinagoga. Para ele não tem um lugar específico. Jesus e a sinagoga faziam um par perfeito, porque quando nós olhamos em seu ministério itinerante, o ministério de ensino caminhando, nós vamos ver que a Bíblia afirma de que Jesus esteve muitas vezes em sinagogas pregando a palavra. Algum historiador disse que no período de Jesus havia aproximadamente 480 sinagogas espalhadas em toda a região da Judéia e Samaria. Imagine 480 sinagogas espalhadas. E na última semana do ministério de Jesus, onde ele vai passando, ele olha para uma sinagoga e deseja entrar justamente naquela sinagoga onde tinha uma mulher que precisava de um milagre. Eu diria que Jesus chega no dia certo, ele entra no lugar certo e ele faz a coisa certa, tudo dentro do seu cronograma. Nós encontramos aqui uma mulher que tem uma condição física degradante. Do ponto de vista médico, alguns estudiosos sugerem que esta enfermidade apresentada na Bíblia provavelmente é compatível a uma espondilite anquilosante. Eu tive a curiosidade de assistir uns 6 ou 7 vídeos de médicos reumatologistas que falavam sobre este problema de saúde. E a maioria dos que eu assisti diz que esta doença provavelmente era compatível a uma doença chamada espondiliartropia. É quando a coluna vai se envergando, e através de uma inflamação, ela consegue ficar quase que totalmente encurvada. E eu anotei aqui algumas coisas que alguns médicos reumatologistas disseram, e eu achei interessante, eu queria trazer para a igreja. A primeira coisa que eu achei que chocou, eu não sabia dessa informação, é de que esta enfermidade, até hoje, no século 21, não se tem a cura dessa enfermidade. É uma doença incurável. Não há constatação médica de que alguém um dia foi curada desta enfermidade. É uma enfermidade impossível de ser revista. Não tem como mudar a situação de alguém que tem essa enfermidade. E quando eu ouvi os médicos falando sobre isso, fui em alguns canais específicos de saúde, onde havia pessoas, médicos profissionais desta área, eu louvei a Deus, porque enquanto os médicos diziam que não há cura para esta enfermidade, no meu coração eu dizia, amanhã à noite, eu vou pregar, se o Senhor permitir, em setor 11, em Abreu e Lima, sobre uma mulher que não precisou ser atendida por um reumatologista da terra, mas ela foi atendida por um que está lá no céu, e para ele nada é impossível.
Uma das médicas que eu assisti, ela disse que alguém que tem essa doença pode sofrer com várias outras consequências. E eu anotei, por exemplo, lesões nos olhos, que é uma doença chamada de uveíte. De tanto ficar com a cabeça para baixo, a pressão dos olhos traz problemas de inflamação. Lesões no coração, que é chamado de inflamações cardiovasculares, que a ciência chama de aortite. Por conta da forma como o corpo fica inclinado, o coração fica apertado, e por isso pode haver inflamações. Comprometimentos pulmonares, que é o que a ciência chama de fibrose pulmonar apical. Ainda, inflamações nos intestinos, que os médicos chamam de colite ulcerativa. O intestino também fica comprimido, e por conta disso não funciona bem. Lesões da pele, porque as pessoas não podem tomar banho e passar a mão sobre o seu corpo, na pele, e por isso pode trazer lesões, provocando psoríades. Dores lombares. Alguém que passa muito tempo, por exemplo, trabalhando de agachado, quando ele se levanta, ele passou ali 30 minutos, 40 minutos, quando ele se levanta, a sua coluna está doendo. Agora imagine alguém passar quase 20 anos assim. A coluna daquela mulher sofreu muito. É possível que ela tenha sofrido muitas dores, e os médicos chamam isso de lombalgia inflamatória. E por fim, o médico ao qual eu assisti dizia que essa doença pode trazer inflamação ao calcanhar, que é chamado de fascite plantar, ou chamada também de entesite. A forma como ela ficava, seus calcanhares inflamavam. Quando eu olhei para essas informações, eu imaginei, meu Deus, o problema daquela mulher era muito maior daquilo que nós pensávamos. O problema daquela mulher certamente era muito mais gigante do que nós imaginávamos. Mas veio no meu coração uma frase, eu anotei aqui, e eu vou dividir com a igreja. Uma enfermidade pode até encurvar o corpo de alguém, mas nunca conseguirá encurvar a sua esperança no milagre. Eu vou repetir mais uma vez: uma enfermidade pode encurvar alguém sobre o corpo, pode encurvar alguém sobre uma cama, mas nunca conseguirá encurvar a esperança que está no coração do crente. Eu já contei esse testemunho aqui, mas eu vou contar em 30 segundos para quem não estava e vai ouvir agora. Minha esposa passou 8 dias na restauração. Ela teve um AVC hemorrágico. E nesse dia, irmãos, nesses dias que eu passei na restauração, eu nunca ungi tanta gente como eu fiz naqueles dias. Foi muita gente que eu ungi. Souberam que tinha um presbítero da Assembleia de Deus lá, e ele estava com o óleo da unção, era tanto do crente, irmãos. Mas sabe o que me chamou a atenção? Foi 2. E o problema era na coluna dos 2. Uma irmã que o médico disse: você está com inflamação aguda na coluna. Dificilmente você vai andar, você vai estar agora dependendo de cuidados do seu esposo. A outra pessoa foi um irmão da nossa igreja, essa irmã é da área 67. A outra pessoa foi um irmão da nossa igreja lá de Carpina, irmão Antônio. A esposa dele soube e me chamou e disse: olha, irmão Antônio, meu esposo está aqui. Uma parte da coluna caiu nas costas dele, e o médico dele disse que nunca mais ele andaria. E eu disse para a nossa nobre irmã e para o irmão Antônio, disse: olha, se o médico disse, provavelmente isso deve acontecer. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês creem, como eu creio, que o Deus que a gente serve inverte quadro, que Ele faz milagre acontecer, que Ele é especialista em pegar o que a medicina disse e dizer: eu vou fazer o contrário? Eles disseram: eu creio. Eu digo: então toma óleo na testa, toma a mão na cabeça e toma oração. Meu pastor, 2 anos depois chegou uma irmã lá na superintendência, procurando o presbítero Alessandro, e eu me levantei e disse: pois não? Ela disse: sou eu, irmã fulana de tal, eu vim trazer aqui essa carta. Eu disse: o que é essa carta? Essa carta é a carta lhe convidando para o senhor e sua família. Está no culto de ações e graça lá em Terminal Guararapes, porque o médico disse que eu não andava mais, mas eu vim aqui dizer o que é que eu estou fazendo. Me permita, meu pastor, eu tenho que me controlar, mas me permita fazer o que ela fez. O médico disse que eu não andava, mas olha o que eu estou fazendo aqui, olha o que eu estou fazendo assim. O Deus que eu prego é o Deus que faz milagres acontecer.
A situação social daquela mulher também não era tão fácil. Uma mulher disforme, uma mulher encurvada, uma mulher gibosa, uma mulher corcunda. Há 18 anos que ela não podia se vestir bem. É claro que todo mundo gosta de se vestir bem. Chegar diante de um espelho, pentear o cabelo, colocar uma roupa que gosta, e colocar um salto, colocar um sapato, no caso dos homens, e vir para a igreja com uma roupa melhor, se vestir melhor. Isso faz bem até à saúde da alma, irmão, você se sentir bem. Agora imagine uma mulher que há 18 anos não tinha condições de pentear seus cabelos como ela gostava. Uma coisa que irmãs gostam é de pentear o cabelo, porque é uma herança do Senhor. O Senhor abençoou as mulheres com um véu natural. Imagine uma mulher que não tinha condições de pentear os seus cabelos, que não tinha condições de vestir uma roupa adequada, que não tinha, me permita contextualizar, usar um salto alto e dizer assim: hoje é o dia da sinagoga, hoje é o dia que eu vou meditar na lei do Senhor. 18 anos sem aquela mulher poder se vestir bem e ir para a sinagoga. Mas nós louvamos a Deus, porque passaram-se 18 anos, 936 sábados, 936 sábados, e quando chegou neste sábado, no número 936, uma pessoa especial, uma pessoa que é poderosa, disse: eu vou visitar aquela sinagoga. Ah, Senhor, eu tenho 480, mas eu quero aquela. Por quê? Porque tem algo especial para acontecer hoje lá naquela sinagoga. A condição espiritual desta mulher também não era boa. O diabo procurou mantê-la com seus olhos presos apenas ao chão. Ela olhava apenas para baixo. Eu fui olhar o que essa doença provoca em pessoas. É uma doença raríssima. E as pessoas ficam literalmente encurvadas olhando para os seus pés. Ela vivia uma limitação por causa de sua enfermidade. O texto diz que ela andava encurvada e não podia endireitar-se. Ela estava sob pressão maligna, porque o versículo 11 diz que havia um espírito que trazia aquela enfermidade. Ela sofria muito tempo, eu já falei aqui, são 18 anos, e ela carregava esse peso que lhe impedia de levantar a cabeça e olhar para os céus e ver todas as manhãs o sol tão bonito, dizendo que um dia novo chegou. Ela tinha sua dignidade comprometida. E por que eu digo isso? Porque as pessoas enfermas, as mulheres, não poderiam ficar nos assentos das mulheres, deveriam ficar nos assentos reservados àqueles que eram enfermos. Geralmente já eram assentos que ficavam na parte de trás da sinagoga. Eu diria que o diabo tentou fazê-la viver olhando para baixo o resto da sua vida, mas Deus não havia criado para isso. Há um momento em que Deus diz: teu olhar olhou para baixo até hoje, porque a partir de hoje tu vais olhar para cima. Embora seu corpo estivesse encurvado, como eu disse, a sua fé estava erguida. É uma mulher que deixa exemplo para a gente, porque apesar de tudo isso, essa mulher é um exemplo. Pois mesmo com muitas dores físicas, desprezo social, deformidades, traumas emocionais e talvez até psíquicos, e quem sabe vergonha por conta da sua deformidade, esta mulher sofreu muito, mas isso não impediu de pelo menos 4 coisas ela nos ensinarem. A primeira coisa é que a Bíblia nos diz de que ela dava uma importância muito grande à congregação, porque diz: e estava ali uma mulher. Ela poderia estar em casa, ela poderia estar na beira do rio, ela poderia estar na feira, ela poderia estar em qualquer outro lugar, mas o texto diz: e estava ali uma mulher. Ela nos ensina a valorizar esse momento congregacional. Ela nos ensina que apesar das dificuldades é possível ser serva, porque Jesus disse que ela era uma filha de Abraão. Quando Jesus chama ela de filha de Abraão, Jesus está dizendo na nossa linguagem, contemporaneizando essa mensagem, ela é uma crente, ela está na congregação. Em terceiro lugar, ela nos ensina que para ser fiel a Deus é preciso ser resiliente, permanecer ali 18 anos esperando o seu milagre. E por fim, a Bíblia nos diz de que quando ela é curada, ela glorificava a Deus. Essas 4 coisas me chamam a atenção nesta mulher. A primeira, a importância de estar aqui na casa do Senhor. Segundo, a importância de, apesar da doença, ser serva do Senhor. Terceiro, apesar da doença, permanecer resiliente. E quarto, apesar da doença, no momento certo, glorificar a Deus.
Quando eu estava pensando sobre esta mulher, me veio na mente o que provoca então as enfermidades nos homens. E a Bíblia nos ensina que as enfermidades, ela tem luz em algumas coisas, ou início em algumas coisas. Gênesis capítulo 3, verso 17 a 19, nos mostra que as consequências do pecado abriram porta também para as doenças. Mas as doenças também vêm não pela apenas a consequência do pecado original, mas também pela consequência do pecado pessoal. O livro de Salmos, de número 32, versículo de número 3 ao 5, nos diz que Davi adoeceu por causa do seu pecado. O livro das segundas crônicas dos reis de Israel, capítulo 26, versículo 19, nos diz que o rei Uzias ficou leproso por causa também da sua desobediência e seu pecado. Então o pecado, ele pode vir por ordem da queda original. O pecado, a enfermidade, quer dizer, pode vir para alguém pelo pecado pessoal, mas a enfermidade pode vir também por permissão de Deus. Jó capítulo 2 em diante nos vai mostrar de que Jó ficou doente, não era porque ele não era um crente fiel, foi porque Deus permitiu a enfermidade bater na porta de Jó. Mas ainda bem que quando nós olhamos para a vida de Jó, nós aprendemos que a enfermidade pode até chegar, mas se ela chegar, ela não vai abater a fé, pelo contrário, ela vai aumentar a fé do servo de Deus, porque Jó disse: foi ele que me trouxe para aqui, foi ele quem tirou tudo que eu tenho, então glória, pois eternamente a Ele. Amém. Eu diria que as enfermidades, elas podem vir como um juízo de Deus. Quando olhamos para Números 12, Miriam vai ficar leprosa. Aquela enfermidade foi um juízo de Deus. Nós temos o exemplo também da filha de Betseba. Segundo o livro de Samuel, capítulo 12, versículo 15, diz que aquela criança ficou enferma e morreu, e aquela enfermidade foi por causa do pecado e também do juízo de Deus. Nabucodonosor, capítulo 4 de Daniel, versículo do 1 em diante, vai nos mostrar de que ele ficou enfermo, ficou louco, e aquela enfermidade foi um juízo de Deus sobre Nabucodonosor. Eu diria que as enfermidades também vêm, além de tudo isso, pelas quebras das leis naturais, descuido com hábitos alimentares, Levítico capítulo 11, versículo do 1 ao 47, falta de higiene pessoal, Levítico capítulo 15, versículo do 1 ao 5, a falta do repouso adequado, medicamentos colocados de forma desordenadas, dietas inadequadas, dentre tantas outras coisas. A enfermidade pode vir sobre alguém. A enfermidade pode vir sobre alguém também pelo trabalho excessivo. Isso está em Eclesiastes capítulo 5, versículo de número 13. As enfermidades podem vir por meio de um acidente. Nós temos pelo menos 2 exemplos de alguém que ficaram enfermos mediante um acidente. Mefibosete, segundo o livro de Samuel, capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz que ele caiu no momento em que sua ama estava correndo com ele, e ele ficou aleijado. Aquela enfermidade, aquela limitação não foi porque ele nasceu assim, mas aconteceu por causa de um acidente. Nós temos o rei Acasias, segundo o livro dos reis, capítulo 1, versículo 2, diz que ele também caiu e ficou enfermo. Mas essas doenças também podem vir pela participação indigna na ceia do Senhor. Paulo diz isso, escrevendo sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo do 27 ao 30, Paulo diz: por causa disso, muitos entre nós estão doentes, e muitos até dormem ou morrem. Mas em último lugar, as doenças podem vir a alcançar a vida de alguém por meio de influências espirituais, que é justamente isso que aconteceu com aquela mulher. Dessas 10 vias que a doença pode vir, esta mulher, ela foi acamada, ela foi adoentada por causa de uma ação maligna. Mas nós louvamos a Deus porque a Bíblia nos apresenta de que o Jesus que nós servimos é o Jesus que sabe resolver problemas de enfermidades. Não existem enfermidades que Ele não possa resolver. A Bíblia nos diz que algumas doenças estão ligadas diretamente, como eu falei, a questões malignas. Mas todas essas doenças, claro, todas elas são limitadas a uma ação soberana de Jesus. Lucas registra muitas pessoas que foram curadas de suas enfermidades. No capítulo 8, versículo 26 ao 40, ele fala de um lunático que foi curado da sua loucura.
época. Lucas capítulo 9, versículo 38 ao 43, ele fala de um rapaz que vivia com epilepsias, e ele foi curado também, diz a palavra. Capítulo 11 de Lucas, versículo de número 14, a Bíblia nos diz de que Jesus curou um mudo, a mudez foi repreendida. Lucas capítulo 13, versículo do 11 ao 17, a Bíblia nos mostra a história desta mulher que sofria com espondilite aguda crônica, e Jesus foi lá e repreendeu aquela enfermidade. O que eu quero dizer com isso é de que no ministério do Senhor Jesus Cristo, muitas pessoas que sofriam de enfermidade foram alcançadas apenas pelo toque ou pela palavra daquele que faz milagres acontecerem. E eu creio nesta noite que Jesus, através da sua palavra, está nos fazendo lembrar de que não existe enfermidade de que ele não cure, não existe problema de saúde de que ele não repreenda, porque todo o poder e toda a autoridade foi dada às suas mãos. Ele tem poder para mudar a história. Eu posso dizer que aquela mulher nos ensina a fazer algumas coisas para alcançar o milagre. Algumas atitudes que aquela mulher encurvada fez para que o seu milagre alcançasse o seu milagre. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar é que ela estava no lugar certo. Porque o capítulo de número 11 e o versículo de número 13 nos diz que ela estava ali, e foi naquele momento que Jesus colocou as mãos sobre ela. Ela não só estava no lugar certo, mas ela não se rendeu ao adversário. Porque o versículo 11 nos diz de que ela tinha um espírito de enfermidade. Mas mesmo tendo esse espírito de enfermidade, ela não cessou de ir à casa do Senhor, ela não cessou de ir à sinagoga. Talvez alguns que aqui estão vão entender o que eu vou dizer. Quantas vezes não somos tentados a dizer: eu não vou ao culto hoje, por quê? Porque eu estou com a dor de cabeça. Eu não vou ao culto hoje, por quê? Porque eu estou com a enxaqueca. Eu não vou ao culto hoje porque eu estou com a unha, com um cravozinho, com alguma coisa me impedindo. Mas quando eu olho para a história desta mulher, eu vejo ela durante 18 anos dizendo assim: coluna, tu vais me incomodar, coluna, tu vais doer, artrite, artrose, seja o que for, tu vais me incomodar. Agora uma coisa que tu não vais conseguir fazer é me deter em casa. Eu vou me levantar, eu vou pegar a Bíblia e vou dizer: eu vou buscar a minha cura. Eu vou sair de onde estar e buscar a minha cura. Eu diria que ela nos ensina perseverança. Ela nos ensina a não se acomodar, porque diz que ela andava curvada. Eu acho essa expressão muito forte, porque o texto diz que ela andava curvada. Por estar curvada, ela poderia se ater disso e dizer: não saio daqui, não vou para lugar nenhum, ninguém me tira daqui. Mas aquela encurvatura na sua coluna parece que era combustível para ela dizer o seguinte: olha, encurvado ou não, doendo ou não, incomodando ou não, eu vou para a casa do meu Deus buscar o meu milagre. Jesus fez algumas coisas por aquela mulher também. Quando olhamos para o texto, nós podemos destacar algumas coisas que Jesus fez, porque o versículo de número 11 nos diz que eis que estava ali uma mulher. Eu quero destacar esta situação: eis que estava ali. Se ela estivesse em qualquer outro lugar, senão naquela sinagoga, ela não receberia a sua cura, o seu milagre. Mas o texto diz: eis que estava ali. E diz: uma mulher com um espírito de enfermidade, que já havia 18 anos, e ela andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Eu achei interessante quando, olhando para alguns autores, um deles disse que ela tentou de algumas formas. Quem sabe ela buscou ajuda nos médicos da época. Quem sabe ela buscou ajuda nos curandeiros. Quem sabe ela buscou ajuda em tantas outras fontes. Porque o texto diz que ela tentava, ela fazia de tudo, mas não
não podia de modo algum endireitar-se. Mas eu entendo que isso aconteceu porque a Bíblia quer nos ensinar um princípio, ou melhor, nos fazer lembrar de um princípio. E qual é o princípio que a Bíblia quer lembrar-nos nesta passagem? É que aquilo que é para Jesus fazer, o homem vai tentar, vai bater em porta, vai viajar de um lado para o outro, vai pedir socorro e não vai resolver. Sabe por quê? Porque tem coisas que só quem faz é Jesus. É Jesus. Não adianta ir para um lado e para o outro. Tem coisas que Ele não dá a glória dele para ninguém, mas quando chega o dia certo, Ele diz: foi hoje o dia que eu agendei. A primeira coisa que eu entendo é que Jesus viu aquela mulher. O versículo 12 diz: e vendo a Jesus. Eu diria que o milagre daquela mulher começou a acontecer quando Jesus a viu. 936 sábados entrando e saindo, e o chefe da sinagoga não a viu, ou se viu, ali desprezou. Como eu falei, os assentos eram separados. Na frente as autoridades, depois os homens, por trás dos homens as mulheres com as crianças. Inclusive era ali onde as crianças aprendiam a ler e a escrever. Por trás das crianças os estrangeiros. E lá no canto, lá no final, ficavam os doentes que podiam entrar, porque tinham doenças que eles não poderiam nem sair da cidade de refúgio, tinha que ficar guardado na cidade de refúgio. Mas algumas doenças que podiam chegar até a sinagoga, ficava lá no final da sinagoga. Agora imagine se a sinagoga fosse do tamanho desse templo. Uma mulher encurvada lá no último banco, quem é que ia ver? Qual era o pregador que enxergara aquela mulher? Qual era o líder da sinagoga que enxergara aquela mulher? Mas nós louvamos a Deus porque pelos olhares dos homens, pode ser que você passe batido, mas deixa eu te dizer uma coisa aqui nesta noite, na abertura desse congresso: nos olhares apaixonados de Jesus, não passa ninguém. Ele tira um raio-x e ele vê a história individual de cada um que chegou aqui. O texto diz que vendo a Jesus, quem é ignorado muitas vezes sabe que é tão ruim você chegar em um lugar e às vezes você não ser nem lembrado. Quem sabe aquela mulher não fez isso. Se a ciência está correta, essa doença acontece com homens e mulheres a partir dos 20 anos. Se isso aconteceu com ela, quem sabe ela, como muito jovem ainda, começou a encurvar, e 18 anos passaram, quem sabe ela estivesse ali entre 38 e 40 anos, certamente solteira. Quem casaria com uma mulher daquela? Certamente sozinha. Quem queria cuidar daquela mulher? Provavelmente ela estava lá sozinha. Mas teve um dia que os olhares de Jesus chegou até ela. E é tão bom quando o olhar do nosso Pai chega, irmãos. É tão gostoso quando o olhar dele chega. Quando nós olhamos, por exemplo, para Gênesis 16 e 13. Quando estava lá naquele deserto, Agar no deserto, sem ninguém ver, e ela disse: vou separar aqui-se do meu filho, para morrer distante dele. Mas ela não sabia que tinha um Deus que estava vendo. É ali onde aparece a expressão El Roi. É o Deus que tudo vê, o Deus que viu Agar, o Deus que viu Israel na aflição, Êxodo 3, o Deus que viu Jeremias antes de nascer, Jeremias 1:5, o Deus que viu Natanael debaixo da figueira, João 1:14, o Deus que viu Zaqueu escondido por trás de um sicômoro, Lucas 19:5, o Deus que viu o cego Bartimeu, Mateus 10 e versículo 49, Marcos 10:49, foi o mesmo Deus que viu a viúva de Naim, e foi o mesmo que disse: eu estou vendo, ela está lá no final, ninguém está vendo, mas os meus olhares chegaram lá. Eu quero nesta noite dizer que o primeiro passo do milagre é os olhares de Jesus. Quando Jesus olha, o impossível acontece, pode ter certeza. Quando Ele coloca os olhares sobre alguém, o milagre certamente acontece. O que nos chama a atenção é que no versículo de número 12, a Bíblia diz que Jesus vendo-a, depois Jesus chamou-a.
Jesus quebrou aqui todos os protocolos possíveis. Nenhum pregador, nenhum rabino, nenhum raboni subiria no púlpito e interromperia a pregação da Tanar. Isso era como quebrar um protocolo. Isso não poderia acontecer. Mas o texto nos diz de que quando Jesus entrou para ensinar na sinagoga, eu não sei se no começo da mensagem, eu não sei se no meio da mensagem, eu não sei se no final da mensagem, não importa. O importante é que ele para a mensagem, todo mundo olha para ele e diz: o que é que esse pregador vai fazer? E ele não olha mais para o texto, mas ele olha para alguém que precisava de um milagre e diz: chama aquela mulher que está encurvada lá atrás na sinagoga. Se você pode repetir após mim, diga assim: Jesus, quando quer fazer milagres, ele quebra os protocolos humanos. Você crê que ele quebra protocolo? Ele não precisa seguir regras para fazer o milagre, porque ele é o Eu-Meneh-Ha-Ramini, é o Deus Todo-Poderoso. O poder está na sua mão, e quando ele quer fazer, ele diz: faça-se. Jesus chamou aquela mulher, e eu queria contemplar essa cena, irmãos. Eu não sei qual dos discípulos foi lá, se foi Pedro, se foi João. Talvez seja Pedro. Pedro era bem atrevido, né? Ele era bem na frente dos outros. Quem sabe Pedro correu lá e disse: Senhora, o mestre está lá na frente te chamando, no meio da sinagoga. Ai, irmãos, eu não sei o nome dessa mulher, a Bíblia não diz o nome dela, mas eu sei quem chamou ela. O nome de quem chamou eu sei, foi Jesus de Nazaré. Quem sabe ela olhou para aquele homem, aquele discípulo, e disse: me chamando? Sim. Aonde? Lá na frente, no meio da sinagoga. Imagina aquela mulher vindo andando no meio da sinagoga, com seus cabelos, quem sabe, arrastando-se, tocando em seus dedos e no chão. Quem sabe alguém olhou para um lado, olhou para o outro e disse: olha, já é estranho ele parar a mensagem da Tanar. Segundo, é mais estranho ainda ele chamar uma mulher aqui no meio. E terceiro, é mais estranho ainda uma mulher doente. Aí foi que acabou tudo. Mas Jesus estava lá olhando para ela, eu acredito que dizendo: foi até hoje. Foi até hoje. Foi até hoje. Durou 18 anos, mas chegou o dia de encerrar a história de sofrimento, de encerrar a história de dores e de lágrimas. Vem, filha, andando, e lá vem aquela mulher arrastando o cabelo nos pés. E eu quero dizer uma coisa, que o Jesus que chamou aquela mulher foi o Jesus que chamou Abraão lá em Ur dos Caldeus. Foi o Deus que chamou Abraão, corrijo, Gênesis 12:1. Foi o Deus que chamou Moisés também no meio daquela sarça, Êxodo 3:4. Foi o Deus que chamou Samuel ainda jovem dentro daquele quarto, 1 Samuel capítulo 3, versículo 4-10. Foi o mesmo que chamou Gideão, foi o mesmo que chamou o profeta Isaías, foi o mesmo que chamou Mateus para deixar de fazer o que fazia, coletando impostos, e ser apóstolos. Foi o Deus que chamou Lázaro, que estava 4 dias lá, já não tinha mais nada que servisse. Mas quando a voz de Jesus chega, eu quero dizer nesta noite que quando a voz dele chega, as portas têm que ir se abrindo, a enfermidade tem que desaparecer, e o milagre ele chega, porque a voz dele é poderosa. Jesus chamou aquela mulher e ela veio, e o texto nos diz de que Jesus não somente viu e chamou, mas Jesus falou com ela. O versículo de número 12 diz: e falou-lhe Jesus e disse-lhes: mulher. Você já parou para pensar, Jesus chamando? Ele poderia ficar em silêncio, não dizer nada, ou tocar, ou só olhar.
e o milagre acontecia, mas ele fala com aquela mulher. E eu queria dizer que a única palavra de Jesus é o suficiente para mudar a história de caos de alguém. Eu vou dizer que uma única palavra de Jesus vale mais do que 18 anos de sofrimento. Ela ouviu a voz de Jesus dizendo: mulher. Quando esse Deus que eu prego fala, alguma coisa acontece, viu? Em Gênesis 1:3 ele diz: e falou, e o universo existiu. Jesus falou ao paralítico, disse: levanta-te, toma teu leite e vai. Marcos 2:11, ele pegou a cama e saiu andando. Jesus falou ao mar revolto, dizendo: acalma-te, tempestade, e aquieta-te. Marcos 4:39, e o vento fez. Jesus falou para a filha de Jairo e disse: Talita cumi, menina, te levanta. E a menina se levantou. Marcos 5:41. Jesus falou diante do túmulo de Lázaro, dizendo: sai para fora. E disse que o defunto veio enrolado. Pode estar enrolado, pode estar do jeito que for. Quando Jesus fala, tem que obedecer a voz dele. Jesus falou para Pedro e disse: segue-me, Pedro. Pedro se tornou um grande pregador. Jesus falou para o ladrão da cruz e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Está em Lucas 23:43. E aconteceu. Sabe o que eu quero dizer? É que todas as vezes que Jesus fala, alguma coisa tem que acontecer. Jesus olhou para ele e disse: mulher. Quando aquela voz saiu e entrou nos ouvidos daquela mulher, ela disse: é um homem diferente. Jesus curou aquela mulher, porque depois que falou, disse: estás livre da tua enfermidade. Vai embora, doença. Do mesmo jeito que Jesus curou o leproso, Mateus 8:2-3. Do mesmo jeito que Jesus curou o servo do centurião, Mateus 8:5-13. Do mesmo jeito que Jesus curou a sogra de Pedro, Mateus 8:14-15. Do mesmo jeito que Jesus curou o paralítico de Cafarnaum, Marcos 2:1-12. Do mesmo jeito que Jesus curou o fluxo daquela mulher de sangue, Marcos 5:25-34. Do mesmo jeito que Jesus curou o cego Bartimeu, Marcos 10:46-52. Foi do mesmo jeito que Jesus olhou para ele e disse: foi até hoje, estás curada, filha, descansa em paz. Mas quero concluir nesta noite dizendo que o que me chama a atenção nesse milagre, sabe o que é? Não foi somente Jesus a ver, chamar, falar, curar. Está no versículo de número 13. E impôs as mãos sobre ela. Eu fui ver o que significa essa palavra, impôs as mãos. E a palavra que aparece aqui, impôs as mãos, é a palavra epitefeme. E o que significa então epitefeme? Significa deitar-se sobre algo. A palavra epitefeme significa lançar o corpo sobre alguma coisa ou colocar-se sobre algo. É como se Jesus se inclinasse por cima daquela mulher com muito respeito e colocasse a mão assim do lado dela. 18 anos, quem sabe, sem receber um abraço de ninguém. Você sabia que o abraço é terapêutico? Sabia disso? Eu trabalhei 10 anos numa biblioteca. Eu tenho formação em biblioteconomia e trabalhei 10 anos em uma biblioteca. Trabalhava no Sesc, até meu pai me chamar para perto, graças a Deus por isso. Há 17 anos que estou ali no Tempo Central. E quando eu trabalhava nessa biblioteca, pastor, eu li uma revista no ano de 2009. E a revista dizia que 3 coisas fazem bem às pessoas. Primeiro, apertar a mão. Libera energias boas, endorfina, alegria. Quando é um aperto, é a mão sincero, né? Quando é um aperto de tamanduá, não. Mas quando é um aperto sincero. Segunda coisa que faz bem, sorrir.
Por isso que muita gente ficou depressiva, adoeceu na pandemia, porque tinha aquela máscara na frente, não dava para ver os dentes de ninguém. É bom rir, irmãos. Olhar e dar uma risada e dizer: Jesus é bom. Terceira coisa que faz bom, que faz bem: abraçar. Um simples abraço muda tanta coisa, irmão. Aí Jesus disse: 18 anos sem ninguém abraçar. Chegou o dia de receber o maior abraço da vida dela. Jesus disse: eu vou abraçar agora. Quebrou foi protocolo. Porque um homem tocar numa mulher, irmãos, dentro da cultura judaica é um absurdo. Imagine ele colocar a mão assim, tocar do lado e dizer: levanta, filha. Pode levantar, vem. Ah, como é bom receber o abraço na alma. Na mão, Jesus abraçou aquela mulher. Na mão, eu acho que olharam para Jesus assim dizendo: ele perdeu o juízo. Perdeu nada. Ele sabe o que está fazendo. Por favor, diga assim: ele sabe o que está fazendo. Diga mais forte: ele sabe o que está fazendo. Fica tranquila, minha irmã, vai chegar o dia do abraço. Jesus vai abraçar a tua alma. Tu vai se levantar com um milagre na mão. E eu termino dizendo que quando Jesus abraçou ela, diga assim: e logo, diga assim, imediatamente, ela se endireitou. Tem coisa que para resolver requer anos, né? A gente entra na justiça, passa 5 anos, 10 anos, 20 anos, não resolve nada. Mas com Jesus é logo, é pá, 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 pá. Imediatamente ela olharam para aquela mulher há 20 anos que ela andava arrastando o cabelo no chão. Quando ela se levanta, eu acredito que o primeiro olhar que ela viu foi de alguém que estava na frente dela. Os olhos de Jesus te comunicaram, chorecanto ramanai. Os olhos do amado e meigo Jesus de Nazaré. Ei, arabada cantoria managaçui. O mesmo olhar que viu ela encurvada foi o mesmo olhar que viu ela ereta, em pé. Alguém que estava encurvado se levanta. E quando olha para os olhos de Jesus, irmãos, o que é que ele ia fazer? O texto diz: e glorificava a Deus. Eu queria saber que glorificação é essa, mas eu tenho uma ideia. Ela começou a exaltar o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Jesus mudou a situação daquela mulher de uma forma tão extraordinária, que quando alguém se levantou para criticar, Jesus disse: fica na tua. Tem momento que Jesus tem que se impor: fica na tua aí. Não, mas na sinagoga fica aqui. Não, mas dia de sábado. Aí Jesus disse: hipócrita! Não convinha libertar uma mulher, uma serva, uma filha de Abraão. Vocês não fazem isso com os animais de vocês. Sabe o que é que Jesus fez? Jesus defendeu aquela mulher, irmãos. E o final do texto diz que quando ela ia saindo, os inimigos de Jesus começaram a dizer: rapaz, vamos dar glória, vamos glorificar também, porque o negócio aqui foi bom, foi constatado um milagre.
Aí os adversários de Jesus glorificavam, e o resto da sinagoga disse: sabe de uma coisa? Vamos dar glória também, se alegrar. Começaram a se alegrar. Eu termino nesta noite dizendo de que os olhos de Jesus vai te alcançar. Os olhos de Jesus vai te alcançar. Os olhos de Jesus vai te alcançar. E vai ter milagre, e vai ter alegria. Ora na chore canto na manai. Deve conto e assore cantara manamas. La mantucuia suri minimi cantori a terra. La mantara cachore que terminou vai a sé. Nosso pastor nos pede para fazer um convite. Se tem alguém aqui entre nós, quem sabe uma serva de Deus que já outrora esteve aqui, uma filha de Deus e hoje está afastada, um filho, chegou a hora de você fazer a sua decisão, voltar para a casa do Pai. Se você estar aqui nesta noite, quem sabe um jovem, uma senhora, um senhor, um adolescente, que quem sabe um dia participou desses cultos e hoje está afastado da casa do Pai, o Senhor te chama nesta noite. Onde estás? Venha. Veja do seu lado aí, do seu lado direito, do seu lado esquerdo, quem sabe alguém que está ouvindo a palavra de Deus, mas não tem força para vir sozinho. Você pode servir de apoio espiritual para esta pessoa. Você pode colocar a mão sobre ela e dizer: vamos, eu lhe acompanho. Se for um jovem, uma moça, uma criança, um rapaz, uma irmã, quem sabe, venha e traga esta pessoa para Cristo, em nome de Jesus. Não relutes. A salvação é para hoje, o amor de Deus é para agora, e Ele te chama nesta noite. Onde estás? Vem receber a salvação da tua alma. Receba nesta noite aquilo de maior importância você tem nesta vida, que é o direito de um dia estar com Jesus e viver a eternidade com Ele. Será que existe, meus irmãos, alguém entre nós, quem sabe na galeria, quem sabe na parte final do templo? Se tiver, venha em nome de Jesus, porque o Senhor está cá e te chama. Amém e amém. Glória a Deus.